Olá pessoal, tudo bem? Vamos meditar hoje no livro que se encontra, no texto, perdão, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, tá? O título é: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tá? Eu só vou ler também um versículo que está... Eu vou pular o versículo 46 e vou direto para o 47. Ele fala bem assim, olha: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Então, queridos, a palavra do Senhor, muitos de vocês já conhecem essa história, né, de Davi, que ele derrota um gigante chamado Golias. Mas eu vou explanar que o início dessa história acontece quando os filisteus, eles se ajuntam em Socó, que era uma região em Judá, para poder lutar contra o povo de Israel. Tá? E por que um povo luta contra o outro povo? Bom, simplesmente para poder dominar aquela região e, consequentemente, carregar consigo toda a prosperidade daquele local. Tá? A fertilidade, às vezes, aquele território é um território fértil. Então, por exemplo, se um povo inimigo vencesse a batalha, eles poderiam transformar em tributários os moradores daquela região. Ou seja, o morador daquela região que perdeu a batalha, ele teria que pagar um imposto para o inimigo. Ou até mesmo o inimigo pegar aqueles moradores e levá-los como escravos, ou levar as mulheres e as crianças para trabalhar lá no seu território, ou levar ouro, prata, enfim. Então os filisteus eram vizinhos de Israel e eles eram inimigos bem próximos. Eles estavam numa região bem próxima. Então, assim, a gente tem que entender que Jesus, ele fala assim, olha, os inimigos do homem são os de sua casa. Você vai falar: quem são os meus filisteus? Ora, Jesus explica para você: amai os vossos inimigos. Mas quem são os meus inimigos? São os de sua casa. Então é seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos. É aquele que se levanta contra o projeto de Deus na sua vida. Porque havia um projeto de Deus na vida de Davi, que ele se tornasse o rei de Israel. E é isso que você tem que entender. Que quando Deus tem um projeto na sua vida, quando ele coloca algo no seu coração, o diabo, ele vai se levantar. E ele vai usar inimigos. E quem vão ser esses seus inimigos? Vão ser os da sua casa, os da sua parentela, ou da sua vizinhança, pessoas que você tem aproximação. Você se aproxima dessas pessoas, você tem contato com elas. O seu inimigo não é quem está longe de você, não. É quem está te afrontando. E os filisteus, eles se colocam ali, numa posição de guerra. Eles ocupam uma região em Judá com a finalidade de convocar os povos de Israel para a batalha. E eles tendem a se considerar melhores que o povo de Israel. Porque eles tinham um exército forte, bem equipado, que tinha espada, escudo, tinha tudo. Mas eles tinham algo que o povo de Israel não tinha, eles tinham um gigante. E esse gigante se chamava Golias. Tá? E aí é que tá o negócio, que você tem que entender que quem tá te afrontando acha que vai vencer você, acha que pode dominar você, acha que pode controlar a sua vida. Eles queriam dominar o território, eles queriam invadir a região, eles queriam dominar o povo de Israel, os filisteus, os inimigos, que eram vizinhos de Israel. Se você pegar o mapa da região onde se encontrava Israel e a região dos filisteus, você vai ver que eles eram vizinhos, estavam um perto do outro, ou seja, são pessoas bem próximas de você. Eles querem controlar a sua vida, dominar. Mas por quê? Porque os nossos inimigos, a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra potestades e principados. Então, os seus inimigos não é exatamente a sua família. Ah, mas você acabou de dizer que Jesus disse assim, que os inimigos do homem são de sua casa.
Porque o filho se levantaria contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Então os inimigos são da sua casa, sim, sim. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra potestades e principados. Então é o diabo, são os demônios que colocam na mente da pessoa esse pensamento de que ela deve controlar a sua vida. Determinar o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, onde você deve trabalhar, até mesmo com quem você tem que se casar. Existem pessoas que são controladoras e querem exercer o domínio. Então os filisteus, eles queriam controle do território. Eles queriam tomar Israel, eles queriam fazer os seus vizinhos escravos, eles queriam sujeitar o povo de Israel a eles. Então assim, tanto que o gigante, ele faz uma proposta, tá? Ele faz uma proposta, olha, só eu achar aqui a proposta do gigante, porque o texto é muito grande. Mas ele faz uma proposta para que eles não começassem uma guerra, mas que eles escolhessem um apenas. Ó, versículo 9 do capítulo 17 de 1 Samuel, olha. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Eu vou começar lendo a partir do 8, porque é importante que você entenda. Olha, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Ou seja, o gigante não queria uma luta com Israel. Ele não queria lutar com todo o exército de Israel, que era numeroso. Ele falou assim, ó, para que vocês saíram e se colocaram na posição de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Ou seja, a briga ali era por domínio. Eu não quero lutar com todo mundo. Eu quero só um. Escolhe um para lutar comigo, porque eu sou tão forte, eu sou tão poderoso, que eu sei que eu vou vencer. Eu tenho certeza que eu tenho o domínio da situação. Eu tenho certeza que eu vou vencer Israel, porque eu, Golias, sou grande, sou forte, sou poderoso. Por que vocês israelitas estão aí formando em posição de guerra, se colocando em fileiras? Escolhe um para lutar contra mim. Eu quero ver um de vocês me vencer. Eu quero ver você me vencer. Eu quero ver você passar na minha frente. Eu quero ver você passar por cima de mim. É isso que o diabo usa a boca da pessoa para falar. Talvez não seja exatamente com essas palavras, mas é algo bem similar a isso. Então o gigante, ele se sentia convencido de que ele tinha autoridade, ele tinha poder e de que ninguém ia passar sobre ele. Ele não queria lutar com o exército inteiro. Não, escolhe um para bater frente a frente comigo. Eu não vou nem usar o exército dos filisteus, porque eu já sei que eu vou vencer. Eu já sei que você não vai conseguir. Então, assim, a intenção era essa. Se vocês me vencerem, se um de vocês me vencer, nós vamos ser servos de vocês. Ou seja, vocês vão mandar, vocês vão ter domínio. Vocês não vão ter domínio só sobre a gente, que é filisteu. Vocês vão ter domínio sobre vocês. Porque o que a gente quer é ter domínio sobre vocês. Então, se eu vencer, eu vou dominar. Vocês vão ser servos nossos. Vocês vão ter que ficar aqui nos obedecendo. Vocês vão ter que aceitar a nossa autoridade. Tá vendo que a luta não era nem por dinheiro, era por autoridade. Existem pessoas próximas da gente que não sabem respeitar as nossas escolhas. Poderia cada um ficar no seu território. Poderia os filisteus ficarem na terra deles e os israelitas na terra deles, em Judá. Mas não. Poderia cada um cuidar da sua vida. Poderia cada um fazer as suas escolhas. Você faz o que quiser do seu território, que eu faço o que eu quiser do meu território. Você faz o que quiser da sua vida, que eu faço o que quiser da minha vida. Mas não foi o que os filisteus queriam. Eles queriam contenda. Eles foram para ajudar. Eles foram para um território vizinho que não pertencia a eles. Eles queriam guerra. Eles queriam. Você fala assim, nossa, mas essa pessoa arruma uma confusão comigo. Mas a pessoa arruma uma confusão. O que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com o território de Judá? Por que ela não vai cuidar do território dela, da vida dela? Vai lá para Filístia. Vai lá cuidar do seu território. Vai embora. Pelo amor de Deus, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não vamos lutar. Não vamos ter guerra. Mas não. Os filisteus invadiram Judá. Eles se colocaram ali na posição de Socó. Na região de Socó, em Judá. Se acamparam ali e falaram, agora eu quero ver. Eu quero ver você falar isso que você falou. Eu quero ver você fazer isso que você está falando que vai fazer. Vai nada. Você não vai fazer nada do que você está falando.
Eu quero ver ele se acampa numa região que não é deles, num território que não é deles. É a sua região, é a sua terra, é a sua vida. E a pessoa se coloca de frente. Quero ver, vai lá. Vamos ver se você vai fazer o que você tá falando mesmo. Eu não vou deixar. Vai nada. Você não sabe de nada. Vai lá pra você fazer. Vai, eu quero ver você fazer. Começa a se acampar ali, começa a vigiar o povo. Começa a se colocar numa posição de fileira, de batalha. Aí vem um fortão, que era o gigante Golias, que ele era bem equipado, ele era alto. Ele fala, escolhe um aí de vocês pra vir lutar comigo. Escolhe um, porque se você me vencer, se um de vocês me vencer, vocês vão dominar meu território. Perdão, nós seremos servos de vocês. Caso contrário, vocês vão ser servos da gente. Ou seja, se você perder, se você escolher um aí de vocês pra lutar contra mim e ele perder, vocês vão ter que me obedecer. Epa, presta atenção na frase de Golias. Eu vou ler aqui de novo para você entender. Tá no versículo 8. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então seremos nossos servos e nos servireis. Olha o que Golias está falando. Primeiro, que ele já tinha certeza de que ninguém ali seria capaz de vencê-lo, porque ele se achava o tal. Ele sabia que ele achava que ele ia vencer qualquer um que estivesse ali. Tem gente que é soberbo nesse modo. Desse modo, acha que eu vou vencer qualquer um. Não adianta que você não vai. Sabe que o filho não vai ter coragem de fazer, que o marido não vai ter coragem de fazer, que a esposa não vai. Aí começa dentro de casa a guerra, vai. Então vai lá, faz o que eu quero ver. Mas se você conseguir. Mas se você conseguir. Se você conseguir passar na prova. Vai, não sei, você acha que você vai conseguir passar? Vai. Mas se você conseguir. Vai lá, faz o que você tá fazendo. Faz o que você tá falando. Vai viver sua vida. Vai! Só que você tem que entender que Golias... Gente, era muito perigoso essa batalha, muito perigosa. Porque se uma pessoa entrasse ali pra lutar, ele só queria lutar com um. Se essa pessoa perdesse, todo o povo viraria servo dos filisteus. Mas se essa pessoa ganhasse, olha a vitória. Ele estava se sujeitando, eu vou ser o nosso povo, filisteu vai ser servo de vocês. O perigo é o contrário, o perigo é o povo de Israel perder. Porque se você entra na batalha e você perde, você vai ter que aceitar o domínio dos filisteus. Você está entendendo a consequência de você perder essa batalha? Você vai ter que aceitar a autoridade, o domínio dessas pessoas que vão tributar vocês, que vai te transformar em escravo. Então você precisa vencer essa batalha. É necessário que você consiga perder o medo desse Golias. É necessário que você para de dar ouvido às afrontas dele. Porque os Golias amaldiçoou Davi. Ele amaldiçoou Davi pelos deuses dele. Eu vou continuar abordando a história, você vai ver isso. Porque às vezes a pessoa usa até o nome de Deus. Que Deus não vai te ajudar. Que Deus não tá com você. Eu quero ver se Deus vai te fazer isso. Quero ver se Deus já falou pra mim que vai me ajudar. Então cada um tinha os seus deuses. Os filisteus tinham os deuses deles. E Davi tinha o Deus dos exércitos. Então às vezes a pessoa tá dentro da igreja, achando que tá servindo a Deus, achando que Deus tá com ela e Deus não tá. E aí a pessoa começa a se achar o bambambam, o Golias dentro de casa, o valentão. Porque Deus já falou que vai fazer isso pra mim, mas será que foi Deus? Qual Deus que falou? Que espírito é esse que tá usando a boca dessa pessoa pra te dar tanta confiança assim, deixar você tão orgulhosa a ponto de você afrontar as pessoas, a autoridade que Deus deu para as pessoas? Porque olha só, a região de Judá não era uma região dos filisteus. Como é que você vai se meter na vida do outro? Você vai querer usar de autoridade na vida do outro? Ah, porque Deus falou que é comigo, porque eu amaldiçoo vocês pelos deuses. Foi o que o filisteu fez. O filisteu, que era o gigante Golias, ele amaldiçoou. Ele amaldiçoou Davi pelos deuses dele. E ele se aproveitou porque, assim, eu nem cheguei a comentar aqui sobre Davi, ainda não cheguei na parte dele. Mas é porque essa afronta fez com que um rapaz chamado Davi, ele se posicionasse, tá? Davi, ele se posiciona em posição de soldado, mesmo não sendo ainda, porque Davi, ele estava cuidando das ovelhas do pai, tá? Davi era filho de Jessé. Davi não estava na batalha. Só que Davi, ele ouve as afrontas do gigante Golias.
E ele ouve aquelas afrontas ali, só que Davi ele não fica com medo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então assim, eu queria fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado: por que você fica com medo quando a pessoa te afronta? Você não sabe que a região de Judá foi Deus que te deu? Você não sabe que essa região é sua, que a vida é sua, o território é seu? Ah, mas a outra pessoa se mexe muito na minha vida. A outra pessoa se mexe demais, usa de autoridade, coloca medo, que eu não vou conseguir, que você vai... A pessoa às vezes não quer perder o domínio do território. A pessoa está querendo controlar demais você. Essa pessoa pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe. Ok? Então assim, eu não sei quem é. Não sei quem é a pessoa. Pode ser um tio, pode ser alguém, uma nora. Eu acho difícil da nora controlar. Eu acho difícil. Mas assim, são pessoas próximas que se levantam contra o seu território, que é Judá, a sua vida, as suas escolhas. Você faz de Judá o que você quiser. Você faz da sua vida o que você quiser. O que Deus tem colocado no teu coração? O povo de Israel servia a Deus. A gente tem que fazer o que Deus coloca no nosso coração. O que o Senhor tem colocado no seu coração em termos de estudos, de trabalho, de cursos, de viagens, de mudança de destino, de rumo, de moradia? O que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida? Será que dentro de casa não está se levantando? O diabo não tem se levantado contra o seu território? Contra os seus projetos? Aquilo que não deve, não, a outra pessoa não tem nada a ver, a pessoa não tem que se meter. Ah, mas a pessoa se mete muito. Vou fazer um negócio, a pessoa vai lá e se levanta. Se eu falar para a pessoa, vou fazer isso aqui, é porque ela está acampada em Sicó. Em Socó, perdão, em Judá. A pessoa está acampada ali te vigiando, te fiscalizando. A pessoa fica te vigiando. O que você está fazendo? Você está estudando para quê? Você vai viajar? Você vai comprar carro? Para que quer saber? É isso que o filisteu Golias está fazendo aqui nesse texto. Ele está falando assim, olha, se eu vencer, vocês vão ter que me servir. Você quer servir a Golias ou você quer servir a Deus? Você quer servir o gigante filisteu ou você quer servir a Jesus? Fala para mim, fala para você aí dentro do seu coração, a quem você quer servir. Você quer que Judá seja uma região que sirva a Deus ou que sirva os filisteus? Você quer que Deus decida a sua vida? Você quer executar os projetos que Ele tem colocado no seu coração? Então você vai ter que vencer esse Golias. Essa pessoa que se levanta, você tem que entender que a sua luta não é contra a pessoa. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra potestades e principados. É o diabo que usa a pessoa para se levantar. É o diabo que usa a pessoa para fiscalizar a sua vida, o seu território. Ele se acampa, ele fica te sondando. Onde é que você vai? Que horas você chega? O que você está estudando? O que você está fazendo? Você vai fazer alguma prova? Você vai viajar para algum lugar? Você vai comprar carro? Você vai fazer faculdade? Você está fazendo essa faculdade para... A pessoa está te sondando, está fiscalizando, está acampada em Judá. Vai cuidar do seu território, vai lá pro seu território, filisteu. Cuida da sua vida. Mas é incrível, fica fiscalizando. Aí quando você fala o que você vai fazer, a pessoa, o diabo se levanta. Usando essa pessoa que tem esse espírito de controle. Tá? Porque cada um tinha o seu território, cada um tinha a sua vida. Cada um pode fazer o curso que quer, a viagem que quer, o casamento que quer. Construir a casa onde quer, comprar o carro que quer. Não, mas infelizmente tem gente que quer mandar no território dos filisteus. O filisteu é assim, ele quer mandar no território dos filisteus e ele quer mandar no território de Judá. Ele quer decidir a vida dele, ele quer que os outros sirvam a ele. Não, você tem que me servir. Escolhe um homem aí para lutar comigo, porque se esse homem vencer, a gente vai servir vocês. Senão vocês vão ter que servir a gente. Olha, poderia ninguém servir a ninguém, poderia cada um cuidar da sua vida. Mas a pessoa não, a pessoa tem um excesso de autoridade. Ela quer que assim, olha, eu quero vencer você porque eu quero controlar a sua vida. Eu sei que se eu vencer você, escolhe um aí pra lutar comigo, porque se eu vencer, eu vou ter o controle. Sou eu que decido o carro, sou eu que decido a casa, sou eu que decido o curso que você vai fazer, aonde você vai, onde é que você estava, o que você está comprando, o que você está pensando. Você chegou? Que hora você vai chegar? Você está falando com quem? Quem é essa amiga? Quem é esse pastor que conversou com você? Que igreja você está indo? Ok? O filisteu é assim, ele não quer cuidar só da região dele, ele quer invadir o território dos outros e ele quer colocar medo. Que eu não vou deixar, eu não aceito isso. Ah, então vai. Vai, vamos ver se vai dar certo. Ok? Então você precisa perder o medo desse Golias, que se levanta na sua vida toda vez que você vai fazer alguma coisa.
Porque o território não é dele. O território da sua vida não é dos filisteus, é seu. É você que tem. Você tem que escolher. Você quer servir a Deus, você quer fazer o que Deus tem colocado no seu coração, o que Deus tem projetado na tua vida, que é muito maior, muito melhor, ou você quer servir os filisteus? Até quando você vai ter medo desse gigante que te afronta na sua casa, que bota o dedo na tua cara, que fala que você não vai conseguir, que você não é nada, que você é isso, que quando chegar lá vai ser assim, que quando chegar lá vai ser assado, você quer ir, você vai. Eu quero ver lá fora como é que você vai fazer, eu quero ver depois. E aí? É medo, pressão psicológica a todo tempo. Eu não vou deixar, eu não aceito. Eu não vou lá, eu não vou fazer isso, eu não vou com você. Vai sozinho, vai, quero ver. Até quando você vai ter medo desse Golias que tá te afrontando? Ok? Então, assim, a palavra de Golias era essa: escolhe um homem para lutar comigo. Tá? Ele afrontou o povo de Israel. Ele afrontou. E aí, Davi, agora sim, eu cheguei na parte de Davi, eu sou muito ansiosa, eu acabo indo pro final da história no meio da mensagem. Mas Davi estava lá na casa do pai. Os irmãos de Davi mais velhos, os 3 mais velhos, foram pro exército de Saul. Tá? O nome dos irmãos eu vou falar aqui de curiosidade, é Eliabe, Abinadab e Samá. Estavam os irmãos de Davi lá no exército de Saul. Imagino eu que eles fizeram um curso, imagino eu que eles estavam com espada, com escudo, tava lá o exército de Saul. Mas ninguém tinha coragem de lutar contra aquele gigante, estava todo mundo com medo das palavras do gigante. E durante 40 dias Golias afrontou o povo de Israel. Foram 40 dias, imagina você ficar 40 dias, 40 meses, 40 anos, ou 4, 5, 6 anos, quanto tempo que você vai ficar ouvindo esse gigante falar na tua cara, usar de autoridade em casa, tem que ser assim, porque se não, eu não aceito, eu não quero isso, porque na minha casa não vai ser assim, porque eu não vou lá, eu não vou morar ali. Até quando que você vai aceitar esse gigante? Porque Davi, que não era do exército de Saul, Davi era um simples pastor de ovelha, rapaz novo, imagino eu com adolescente. Na casa do pai, o pai dele falou assim: Davi, eu quero que você vai lá no campo, ver como é que estão os seus irmãos. Leva pão, leva queijo e tal. E Davi foi, tá? Davi foi. Só que quando chega lá, Davi começa a ouvir os insultos que Golias vai falando. Ele começa a reparar aquela situação e fala: ei, olha só o que ele tá falando contra Deus. Gente, como é que pode uma pessoa ser assim? Como é que pode ser tão exaltado como Golias? Como é que ele pode achar que Deus não tem poder para dar para Israel vitória nessa batalha? Davi fica observando Golias. Ele não discute com Golias. Não, ele fica só observando. Ele fica ali vendo, ele quer saber, gente, o que está acontecendo aqui. Aí explicam para Davi: olha, Davi, o gigante se levantou. O gigante se levantou, o gigante é o diabo. Ele se levanta, tem 40 dias que a gente está nessa situação, são 40 dias aqui, ele está se levantando, falando que não aceita isso, que é para escolher um homem aqui para vencê-lo. E Davi começa a observar a situação, tá? Saul fez até uma proposta. Olha o que falam para Davi aqui, ó. Que aquele que vencesse o gigante, a quem o matar, eu tô lendo o versículo 25 do capítulo 17. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Ou seja, havia uma prosperidade. Havia bênçãos do Senhor para quem vencesse aquele gigante. Olha só que incrível, hein? E você aí com medo de fazer, com medo de lutar, entendeu? Com medo das palavras dessa pessoa. Olha a prosperidade, olha as bênçãos que Deus tem para Davi se ele vence o gigante. Olha, vai ganhar riqueza, vai casar com a filha do rei. E além disso, a casa do pai dele ficaria livre dos impostos. Olha quanta recompensa por você parar de ter medo do gigante e passar a confiar em Deus. Mudar a sua postura nessa relação aí. Se você só conseguir se posicionar nessa relação com essas pessoas, com esses filisteus ou com o filisteu, Golias, se você tiver coragem de enfrentar seus medos, a sua ansiedade, eu não sei o que essas pessoas ou essa pessoa está falando para que você não dê passos na vida, que você não lute contra as palavras dela, tá? Essa pessoa deve se achar muito sábia, cheia de sabedoria. Eu faço, eu aconteço, você não sabe de nada. Porque olha só, Davi, a parte que eu li da história foi a parte da batalha de Davi.
Porque existe um texto no desenvolvimento da história que, Saul, ele também não acredita muito em Davi, não, tá? Primeiro que o irmão de Davi, ele escuta Davi conversando e fala assim: Davi, o que você tá fazendo aqui, Davi? Vai lá cuidar das suas ovelhas. O que você tá fazendo aqui, Davi? Porque Davi era o filho mais novo. Davi era um adolescente. Então o irmão de Davi, ele chama a atenção de Davi, tá? Porque ele acha que Davi tá muito novo para aquilo dali. Ele achava que Davi estava se metendo e não tinha que estar ali. Olha só, versículo 28. E disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só o que o irmão de Davi estava pensando. Que Davi estava ali só por maldade, para ver a peleja. Tipo assim, você veio aqui para ver que a gente vai perder. Para que você está fazendo isso? Vai lá cuidar das suas ovelhas. Não é assim? Porque Davi era pastor de ovelhas. Então quer dizer, porque eu sou pastor de ovelhas, eu não posso lutar essa batalha? Quer dizer, porque eu sou evangélica, eu sirvo a um Deus, eu cuido de ovelhas, eu cuido de almas, eu não posso lutar essa batalha? Quer dizer, porque você é evangélico, evangélica, você não pode estudar, você não pode fazer um concurso, você não pode trabalhar, você não pode se qualificar, você não pode se dar passos na vida, você não pode enfrentar Golias, porque você se diz evangélico, religioso, porque você é um pastor de ovelhas? Porque não tem gente que fala assim: depois você fala que é evangélico. Cadê? Como é que você pode dizer que é evangélico assim? O que você está fazendo aqui? Lutando contra Golias? Vai lá cuidar do seu rebanho? Vai lá, pastor, vai lá cuidar, vai lá para a sua igreja, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Você fala que você é evangélico, evangélica, como que você pode dizer que serve a Deus tentando lutar contra Golias? Como que você pode enfrentar Golias dentro da sua casa? Como é que você pode falar isso? Como é que você pode passar por cima da autoridade de Golias? Mas você tem uma visão espiritual que essas pessoas não têm? Você sabe que Golias não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu parente, não é seus amigos. Golias é o diabo usando essa pessoa. Por trás de Golias existe o diabo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra potestades e principados. Então quando você começa a lutar, quando você começa a dar passos que demonstram coragem, fé, que demonstra: não tô nem aí pro que você tá falando, não tô nem aí, você não tá respondendo a pessoa, você tá dando passos, você tá entrando no campo de batalha, você tá se inteirando da situação. Epa, se eu conseguir vencer esse medo que essa pessoa tá botando em mim, de estudar, de trabalhar, de fazer algo para Deus, ou de fazer algo para minha vida, eu vou ter uma prosperidade aqui, ó. O rei falou que vai dar filho em casamento, vai dar uma riqueza, e minha família não vai pagar imposto. Ei, as pessoas vão te julgar. As pessoas, o irmão de Davi julgou Davi. Como é que você deixou as ovelhas sozinhas? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode estar estudando? Como é que você pode estar trabalhando? Como é que você pode fazer esse concurso? Se você está aqui, se você é pastor de ovelhas, vai cuidar das suas ovelhas. Não se mete com isso. Não vai fazer isso. Vai para sua igreja, vai orar. Você não fala que você é crente? Você não fala que é evangélico? Você não fala que cuida de... Então... como é que uma pessoa se diz evangélica e vai fazer isso? Como é que pode dizer uma pessoa vai lutar contra Golias? Você vai passar em cima da autoridade do seu pai, da sua mãe, do seu marido, Mas calma aí. Foi o Senhor dos Exércitos que mandou. Foi Ele que me autorizou. Eu tenho autoridade sobre Judá, é o meu território. É um projeto que Deus tem aqui para ajudar, vencer os filisteus que se levantaram. Vencer esse Golias. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa acha, ela é tão soberba que ela acha que tudo que ela fala é de Deus, que tudo que ela acha é de Deus, que os medos dela devem ser os medos dos outros. Então ela começa a botar medo em você, fazer uma pressão psicológica. Golias era assim. Os filisteus eram assim, eles queriam mandar e desmandar em Judá. Calma aí, não é assim. Esse excesso de autoridade, manda no seu território. Deixa aqui a minha vida, deixa que Deus conduza a minha vida, deixa que eu estou seguindo os passos de Jesus. Tá? E o irmão de Davi começa a ficar irado com ele. Tá? Você desceu aqui para quê? Cadê as ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Davi foi mal interpretado. Você está aqui com maldade. Você está aqui porque você é ambicioso.
Você é gananciosa, você é ruim, você é mau, você veio aqui pra ver a peleja, você veio aqui, você tem um coração mau, você é egoísta, você é isso, você é aquilo. Olha como que o gigante, olha como o irmão de Davi interpreta mal a atitude de Davi. Não adianta você explicar, falar, não, eu quero ajudar. Eu confio que Deus tem poder para me dar a vitória, não adianta, porque você está sendo mal interpretado, as suas intenções estão sendo mal interpretadas. Você vai assim, não é nada disso que a pessoa tá pensando. Acho que eu tô sendo assim, que eu tô sendo ganancioso, que eu tô sendo egoísta, arrogante, soberbo, que eu tô sendo mimado, que eu tô sendo exaltado, que eu tô sendo... Não esquece o que a pessoa tá falando. Esquece. Esquece, sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Isso aí é o diabo ele cega o entendimento da pessoa. O diabo, ele faz, às vezes a pessoa não tá vendo. Você sabe por quê? Não é nem sempre o diabo. É porque o próprio Deus não deu uma visão espiritual para que essa pessoa veja. Porque senão a pessoa vai ver o que vai acontecer lá na frente. Deus não vai dar a visão que tá dando para você para todo mundo. Deus não vai dar entendimento para todo mundo que tá dando para você. Deus não vai esclarecer para todo mundo assuntos acerca da sua vida. A sua vida é a sua vida. Você é muito novo, você é muito nova na mente deles. Ou você tá muito assim, afobado, tá muito apressado. O que você tá fazendo aqui? Você não se diz evangélico, como é que você pode mexer com isso? Como é que você pode lutar com isso? Como é que você vai lutar quando vai cuidar das ovelhas? Então, assim, essa interpretação errada do irmão de Davi é justamente uma tentativa do inimigo de confundir a sua mente e achar que você não pode lutar contra esse gigante. De você achar que tá até em pecado. Eu tô até errado em deixar as ovelhas lá e vir aqui lutar. Eu tô errado, eu tô em pecado com Deus. Eu acho que eu vou voltar lá pra terra do meu pai. Eu vou voltar pra Belém de Judá pra cuidar das minhas ovelhas. Eu vou desistir disso. O diabo quer fazer você desistir, porque você não é santo, você não é capaz, você não é santo o suficiente, você não pode lutar, porque você é um pastor de ovelhas. Você tem que cuidar das coisas de Deus, você tem que cuidar das coisas espirituais, amém. A gente tem que cuidar das coisas do Senhor, sim, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas existem momentos da vida que você tem que dar uma paradinha, porque você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ter você tem vida social. Aquele gigante está ali afrontando. Vencer aquele gigante significa principalmente deixar Deus se manifestar ali. Mostrar que o Deus que está na sua vida, ele é poderoso, o que Deus tem poder para fazer na sua vida e na vida dos demais. Significa você testemunhar o poder de Deus. Como assim? Porque você é crente, que você é religioso. Religioso não, mas você é um servo de Deus, porque por causa disso você não pode enfrentar alguns gigantes. É justamente você estar ali para provar que Deus é na sua vida. Então você deixa o rebanho um pouquinho de lado e vai fazer o que você tem que fazer. Vai estudar, vai trabalhar, vai lutar, vai fazer as coisas que você tem que se preparar para essa batalha. Preparar sua mala, ver o seu apartamento, ver a sua casa, ver, porque existem coisas aqui na terra que a gente precisa fazer. E Davi precisava lutar contra aquele gigante para receber aquela prosperidade. Ou ele ficaria a vida inteira cuidando de ovelhas. Cuidar de ovelhas era a profissão mais humilhante que tinha ali em Israel, tá? Era coisa menor. Pensa na profissão humilhante. Era a profissão de Davi. Só que cuidar de ovelhas também representa cuidar do rebanho do Senhor. O coração de Davi era temente a Deus. Então, assim, por mais que você seja um servo do Senhor fiel, você precisa lutar contra o gigante. Você precisa tirar um tempinho para as outras coisas. Tá? Não é colocar as outras coisas em primeiro lugar, mas existem momentos da vida que não dá pra gente se dedicar 100% às coisas de Deus. Nem todo mundo vai se dedicar 100% à obra de Deus. Muitas pessoas vão ter que estudar, trabalhar, a maioria delas. Nem todo mundo tem esse chamado para ficar só na igreja, só nas coisas de Deus. Então Davi, ele não dá ouvido a isso e ele se voluntaria. E chega aos ouvidos de Saul que ele queria lutar. Só que Saul acha Davi muito novo, fala assim, olha, você tá muito novo, esse gigante é guerreiro desde jovem, tá? Versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda muito moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, você tão novo vai lutar contra esse gigante? Poxa, ele tá muito mais bem preparado que você, porque desde novo ele é guerreiro. Sabe que nessa batalha tem gente muito mais preparada que você? Tem muita gente mais preparada, tem gente que tá desde a juventude tá se preparando. Então você novo assim, você vai lutar com ele?
Só que Davi tinha fé. Ele acreditava em Deus, porque Davi ele teve experiências com Deus. Ele fala para Saul, eu venci um urso e um leão. Quando eles tentaram pegar as ovelhas, eu rasguei o urso, eu rasguei o leão. Ele vai falando para Saul aquilo que ele tinha vivido. Então Saul olha assim e fala, gente, esse rapaz já voltou. Ele tem experiências com Deus. Porque quem olhava para a posição de Davi, poxa, um pastor de ovelha novinho, ninguém dava nada para ele. Achava assim que ele é muito fraco, ele não vai conseguir vencer não. Coitado, ele vai morrer ali. Mas quando ele começa a contar as histórias, os testemunhos de vida, as experiências que ele teve com Deus, Saul fala assim, eu vou dar uma chance para ele. Olha só, você segura essa espada, você segura esse escudo. Só que Davi não sabia manusear. Ele fala assim, Saul, eu não consigo mexer com isso, eu não sei usar espada e escudo. Deixa eu ir com as minhas armas. Porque essas armas aqui são suas. Não tenta lutar com as armas dos outros, luta com as suas armas. Não fica olhando, mas a arma do outro é melhor que a minha. O curso do outro é melhor que o meu. A preparação do outro é melhor que a minha. Não se importa. Usa o que você tem. Se prepara para a batalha. Ele se preparou com aquilo que ele tinha. Ele pegou uma funda. A palavra de Deus fala assim que ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro. Pegou um alforje. E pegou um surrão. Tá? E pegou uma funda também. Então ele pegou assim. Imagino eu que ele pegou algo tipo um estilete. Né? Um negócio de madeira assim. Pra puxar e jogar a pedrinha na cara do gigante. Eu imagino assim, ok? Eu tô tentando facilitar pra você, porque essas ferramentas aqui nem todo mundo consegue visualizar. Mas olha, o que é isso? O que é isso? Olha só, imagina que ele pegou 5 pedras, colocou no saquinho, tá? Eu tô falando de uma forma assim, bem simplificada. Pegou um estilete pra poder lançar. Se você não sabe o que é um estilete, não é estilete, não. Eu esqueci o nome daquele negócio. É um negócio que você segura assim de madeira, bota a bolinha, puxa e solta e a bolinha vai longe. Pra você lançar a bolinha. A pedrinha, no caso aqui, era uma pedrinha. Eu esqueci o nome disso. Acho que, não sei se é estilete, gente. Eu já esqueci o que é. Mas ele pegou algo assim, pra lançar 5 pedrinhas. Olha só, ele tinha armas melhores. Havia armas melhores ali pra lutar contra aquela batalha? Havia. Havia espada, havia escudo. Saul tentou dar pra ele algo melhor, capacete, tá, couraça. Só que Davi não sabia usar uma arma melhor, porque ele não estudou aquilo, ele não estava preparado para aquilo. Então assim, existem armas melhores para você lutar? Existem, claro que existem. Existem condições melhores, existem pessoas que têm uma condição melhor que a sua, com certeza. Com certeza, todos os irmãos de Davi, os 3 mais velhos, estavam ali. Os 3 mais velhos, não todos, que Davi tinha 7 irmãos. Mas ninguém do exército de Saul durante 40 dias teve coragem de lutar contra o gigante. E todos eles tinham armas melhores. Então não é porque a pessoa tem uma preparação melhor que a tua, que ela vai vencer. Às vezes a pessoa não vai nem lutar a mesma batalha. Às vezes a pessoa vai estar ali, só que ela não vai lutar. Ela não vai ter coragem de enfrentar o gigante. Mas por quê? Por que não? A pessoa vai, mas não faz o que tem que fazer. A pessoa não se prepara. A pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, a pessoa faz inscrição, estudou no melhor colégio, na melhor faculdade, fez o melhor curso, mas ela faz a inscrição, mas ela não vai fazer a prova. Fica com medo. Não viaja, não compra passagem de avião, deixa aquilo pra lá. Não vou. Desisti. Fiz a inscrição, mas desisti. Muitos são chamados, já viu esse texto na Bíblia? Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Isso daí é mais para a salvação. Mas, por exemplo, você tem o outro texto de Gideão, né? Que queria botar, se eu não me engano, com 32 mil homens. E daí no final só foi com 300, então. Um monte de gente vai, faz a inscrição. Tô dizendo um exemplo aqui no caso de prova, mas chega no dia não vai fazer a prova. Ah, mas a pessoa tinha os melhores cursos, mas não teve coragem de entrar. Tem gente que não se inscreve, fala que vai fazer quando chega, abre a inscrição, não faz. Gente que faz a inscrição e não vai fazer a prova, e gente que vai fazer a prova sem se preparar, sem estudar. Ah, mas a pessoa fez o curso, às vezes começa e não termina. Às vezes só tá com diploma, só tá com a espada e o escudo ali. Só tá com a couraça ali, só tem diploma, só tem canudo. Mas conteúdo não tem. Entende? A pessoa começa a estudar, daqui a pouco desiste de estudar. Aí vai até o fim, aí quando chegar lá, vou lá ver como é que é. Só que não tem coragem, não tá bem pra poder lutar. Não tem, o principal a pessoa não leva, que é a fé.
tá? Davi, apesar de não ter tido as melhores condições, ele nem sabia manusear aquele armamento, aparato de guerra que Saul colocou nele. Ele sabia manusear bem a funda que ele tinha, ele sabia manusear bem ele tinha um alforje onde ele colocou as 5 pedras, tá? Ele tinha um surrão, tá? Eu não sei o que é um surrão aqui agora, eu nem pesquisei sobre isso, mas ele sabia manusear o que ele tinha. Então, assim, às vezes você não teve as melhores oportunidades, as melhores condições, mas o que você tem, você sabe manusear. Você faz a sua parte bem feita, porque Deus vai fazer ali. Porque quando o gigante vê Davi, ele ri de Davi, ele despreza, porque Davi era versículo 42, né? Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Então Davi era novinho. Então o filisteu desprezou Davi porque achava ele muito jovem ainda, tá? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então o filisteu meio que desprezou e riu. Ha, 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 ha. Você tá achando que eu sou um cachorro para você vir com pau? Você tá achando que você vai conseguir me vencer? Você tá achando que você pode alguma coisa? Você tá achando que você consegue isso? O filisteu tratou Davi assim, com desprezo. Talvez você esteja sendo desprezado. Ou talvez vai ser desprezado ainda. Então fica atenta. Ou atento. Porque o filisteu, ele riu de Davi, ele desprezou. Você tá achando que eu sou o quê? Pra você vir com pau. Você tá achando que isso que você tá querendo fazer é facinho? É assim que você vai lutar? É assim com esse pau aí? É desse jeito que você quer vencer na vida? É desse jeito que você vai fazer as coisas? É desse jeito que você fala que você vai fazer, que vai acontecer? Vai nada. Você achando que as coisas são fáceis, assim, do jeito que você tá pensando? Você achando que a vida é fácil? Olha o Golias aí, falando, te afrontando. Tá? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então, calma aí, o filisteu tinha um deus. Ele tinha deuses, ele adorava outros deuses. Aí você fala assim, mas a pessoa que fala isso comigo é evangélico, é evangélica, ué. Essa pessoa serve a Deus, Será que ela serve só o Deus de Israel? Ou será que ela tem pecados ocultos no coração dela? Idolatria? Para essa pessoa te afrontar desse jeito, você pode ter certeza que essa pessoa tem uma brecha, um pecado oculto. Um excesso de soberba, de autoridade dentro de casa, tá? Despreza o próximo. Para essa pessoa estar te desprezando, falando essas palavras, cadê que essa pessoa fala para você que para você estudar, para você trabalhar, para você ir lá tentar, bater naquela porta, que Deus é com você, que Deus vai te abençoar? Não olha para aparência. Você é novo, mas Deus é contigo. Você é novo, mas busca no Senhor. Porque se não for agora, vai ser depois. É no tempo do Senhor. Tenha fé, não desista. Cadê? A pessoa te despreza, a pessoa te afronta. Às vezes a pessoa usa até o nome de Deus. O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Existem pessoas na igreja que acham que estão adorando a Deus e não estão. Que acham que estão servindo a Deus. Estão, desculpa a expressão, mas estão meio que arrotando santidade. Porque, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Porque Deus já falou pra mim que isso não vai dar, que isso não vai dar. Deus já falou pra mim que você vai ser assim, que você vai ser assado. Olha só. Porque Deus já falou pra mim, olha só, esses deuses aí não é o Deus de Israel. Porque se fosse pra ser diferente, Deus não colocaria isso no coração de Davi. Concorda? Que se fosse para não ser assim, Deus não teria colocado no seu coração? Então a pessoa vai te amaldiçoando, vai falando, olha que Deus não tá gostando do que você tá fazendo não, tá? Deus não tá se agradando disso não, tá? Você tá achando que Deus tá... Menino? Você tá achando que Deus é contigo? Você tá achando que Deus vai te ajudar? Eu quero ver quando chegar lá, se Deus vai te ajudar mesmo. Eu quero ver. Eu quero ver, vai. Às vezes a pessoa usa até um versículo da Bíblia. Seus pensamentos são uns, de Deus são outros. Vai nada. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Aí você começa a ficar pensando que vai demorar, que eu não vou conseguir, que Deus não vai me ajudar. Ei, cuidado que esse filisteu, ele tem brechas. Ele não adora Deus de Israel de verdade. O filisteu pode até falar assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou nada. Porque se fosse, não te afrontava, te respeitava. Fala assim, não, vamos orar para ver se é da vontade do Senhor. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar na presença do Senhor. Mas a pessoa quer fazer prevalecer a sua vontade. Ela quer mandar em Judá. Ela não quer cuidar do território dela e deixar Judá nas mãos do Senhor. Deixa o território dos outros na mão do Senhor. Deixa a vida dos outros na mão dele.
Jesus, faz a sua vontade, se for da sua vontade, que essa pessoa consiga essa casa, esse carro, essa viagem, essa profissão. Em nome de Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor. Os filisteus não deixavam Judá viver a vida em função do Senhor. Eles queriam invadir Judá e impor a autoridade deles. Eles queriam que o povo de Judá fosse servos dele. Olha só, não é porque o pai, a mãe, o marido, as pessoas, a esposa são evangélicos que eles querem que você sirva a Deus. Às vezes leva para a igreja o filho desde criança, ou a esposa ou o marido, mas não é para poder essa pessoa servir a Deus, é para transformar essa pessoa num servo dele. Então muita gente tem usado o nome de Deus, tá? Como esse filisteu amaldiçoou Davi pelo nome dos seus deuses, não para essa pessoa servir a Deus, mas na verdade quer usar a palavra do Senhor para ter domínio sobre a vida do outro, então colocar medo. Aí pega um versículo da Bíblia, que o filho tem que honrar o pai e a mãe, mas honrar o pai e a mãe não significa passar por cima daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque Deus tem colocado projeto na vida, no coração do jovem, até da criança. E às vezes o pai e a mãe se levantam, o marido se levanta, a esposa se levanta. E existe um excesso de autoridade nessa casa, nessa família. E esse excesso de autoridade precisa ser quebrado. Você precisa vencer o medo dessas palavras e dessas pessoas e entender que Deus é Deus na sua vida. Que você não vai vencer esse gigante porque você é melhor que os outros ou porque você está afrontando o gigante. Não, você vai vencer no nome do Deus de Israel. Porque, como Davi fala aqui no versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, do Senhor a sua guerra. Essa guerra dentro de casa, entre pessoas, é do Senhor. A vitória não é sua, a guerra não é sua, é do Senhor. Então você não está afrontando seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, não. Você está lutando contra espíritos malignos que estão usando essa pessoa está sendo influenciada por pensamentos colocados pelo inimigo para se levantar e para te confundir. A pessoa te amaldiçoa em nome dos seus deuses, ou seja, ela usa versículo da Bíblia, ela usa a palavra de Deus, ela bota o dedo na sua cara, olha, Deus não está se agradando, Deus vai cobrar de você. Você quer fazer, mas ai de você. Não tem gente que é assim? Então, quase que um fanático, mas a pessoa acredita que os deuses dela são mais fortes do que o seu Deus, sendo que em Israel só existe um Deus. Então, se dentro de casa a casa está dividida, a palavra do Senhor diz assim, que uma casa subdividida não poderá subsistir. Jesus disse claramente que eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por minha causa, o filho se levantaria contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua casa. Então, calma aí, se você está para fazer a vontade de Deus, existe um levante dentro de casa, significa que essa peleja não é sua, é dele. A guerra é por causa dele, do que ele tem para a tua vida. E o diabo tem usado essas pessoas para se levantar. Então você precisa pedir ao Senhor, mas Senhor, abre a minha visão espiritual. Eu creio que Deus já está abrindo a visão de muitos que estão vendo esse vídeo. Para você poder estudar, para você ter paz. Você precisa ter paz para estudar, para trabalhar, para tirar um passaporte, para tirar um documento importante, para bater numa porta, porque você tem sido afrontado. Ou se não está sendo ainda, você será afrontado. E você precisa ter essa visão espiritual e parar de achar que Jesus é só um Deus de paz, é um Deus de paz. Não, Deus também é um Deus de guerra. Jesus disse claramente, eu não vim trazer paz, não. Eu vim trazer a espada por minha causa. O filho se levanta contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos são de sua casa. Porque em verdade vos digo que aquele que não aborrece, olha o termo que Jesus usa, aquele que não aborrecer seu pai, a sua mãe, aos seus filhos, ao seu marido, a sua esposa, ou até mesmo a própria vida para vir após mim, não é digno de mim. Mas aquele que aborrece a seu pai, a sua mãe, ao seu marido, a sua esposa, aos seus filhos e até a sua vida, receberá 100 vezes mais nessa vida e além disso a vida eterna. Então como que você pode falar assim, não, mas meu pai é ousado, minha mãe é ousada, meu marido é um homem de Deus, de oração, um obreiro, minha mulher é uma mulher cristã. Não, você tem que vigiar na sua casa. Não é ter ódio dessas pessoas, não é se levantar contra eles. Jesus disse, amai os vossos inimigos, você precisa amar essas pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra potestades e principados. Você tem que entender que essas pessoas estão sendo influenciadas, esses pensamentos, essas suposições,
Igual o irmão de Davi, julgando Davi. O que você tá fazendo aqui, Davi, nesse campo de batalha? Ah, já sei. Você tá aqui pra poder olhar peleja. Você tá com maldade no coração, Davi. Eu já sei o que você tá querendo fazer. Sabe a pessoa supondo? Por que você tá estudando pra essa prova? Por que você tá fazendo esse vestibular? Por que você tá tirando esse documento? Por que você tá fazendo... Ei! A pessoa tá supondo coisas. A pessoa tá meio que adivinhando as suas atitudes. Ei, cuidado, porque o diabo sabe. O diabo tá te observando. E a palavra do Senhor não fala que apóstolo Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma pessoa? Mas a pessoa tá adivinhando, é claro. O diabo tá do seu lado. Ele tá vendo você se inscrevendo, você comprando, você vendendo, você se movimentando, você digitando na internet aí as coisas. Ah, mas eu achei que era o Espírito Santo revelando. Não, não é o Espírito Santo revelando. Não é o Espírito Santo usando. E você vai precisar de pedir a Deus: Jesus, abre a minha visão espiritual, me ajuda a entender o que está acontecendo, por que de tanta discussão. E eu creio que essa palavra já deve estar abrindo a tua visão. Já deve estar abrindo para você entender que você precisa lutar de boca fechada. Você vai clamar o sangue de Jesus em pensamento. A palavra do Senhor nos ensina assim: olha, aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Não se levanta contra a pessoa, não discute, não fica com ódio dela, dele, não fica. Porque a batalha é espiritual. Você quer obedecer a Deus? Você quer servir a Deus ou você quer servir esse filisteu aí? Você quer ficar a vida inteira nessa situação? Com medo, acuada. Não, você tem que vencer esse filisteu. Você tem que vencer, senão você vai acabar servindo a ele. Você tem que servir a Deus. Pensa nas bênçãos que Deus vai te dar depois. Olha, Saul falou claramente: quem venceu o gigante vai casar com a filha do rei, a sua família vai ficar isenta de impostos. Quem vencer esse gigante vai ter uma certa riqueza que eu vou dar. Olha as bênçãos do Senhor depois dessa vitória. Não desiste agora. Para de ficar com dúvida. Eu luto ou eu vou, não vou. Não, agora é a hora. Agora é a hora de você lutar, de se preparar. Pega as pedrinhas, pega a sua funda, pega o seu saquetel. Pega o alforge, pega o que você precisa, o que você sabe usar, o que você tem. Pega a faculdade, o curso que você tem, as coisas, a sua condição financeira, pega o que você tem para usar. Faz o curso, se prepara, vai fazer a sua prova, vai estudar, vai trabalhar, vai juntar. O que você tem que fazer no mundo, aqui na vida, aqui na terra, eu não sei o que é. Preparação, Deus está falando, é hora de se preparar. Para de ouvir esse gigante, não bate boca com ele, porque você vai vencer ele no nome de Jesus, tá? Davi fala pro gigante assim, olha, 45, só que o gigante no 44 fala assim, eu queria ler o que o gigante fala antes de ler o que Davi fala. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Tinha ameaça. Vem a mim que eu vou dar sua carne para as bestas para as aves do céu e as bestas feras do campo. Vem para você ver o que vai acontecer. Vai lá e faz para você ver o que vai acontecer. Vai lá. Olha a ameaça do gigante. Eu vou pegar sua carne e vou dar as bestas feras para as aves do céu e para as bestas feras do campo, hein? Você cuidado que vai acontecer isso, hein? Você cuidado que depois da batalha vai ser assim. Você cuidado. Vai lá fazer, vai. A pessoa vira a cara, fica emburrada. Ei, cuidado, porque isso é um gigante, é o diabo te afrontando. Aí agora sim, no 45, Davi, porém disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Então a sua guerra não é sua, a sua guerra é do Senhor, e você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Amém? Então aprenda a lutar essa batalha. A sua batalha você não vai lutar com espada, com escudo, não. Você vai se preparar com o que você tem, as pedrinhas, o alforge, você vai pegar a funda, você vai pegar o que você tem.
tá? Você vai se preparar, guarda o seu coração, não fique irado, não fica nervosa, pede a Deus para aumentar a sua fé, para te levantar, para você ter disposição para fazer o que você precisa fazer, te dar coragem, fé. Jesus, me dá fé que o Senhor deu para Davi, me levanta, me ajuda, faz oração, faz uns jejuns, fala, Jesus, eu quero me levantar porque eu quero conseguir, porque eu creio que no nome de Jesus eu vou vencer, porque essa batalha não é sua, ela é de Deus. Então, se você tem dúvida, mas será que Deus está do meu lado? Mas outra pessoa, sabe, às vezes a pessoa até fala de Deus, até menciona o nome do Senhor, mas não, Deus, ele está assim do seu lado, ele quer te ajudar a vencer. Ele quer que você tenha coragem e disposição para enfrentar esse gigante. Não desiste agora. Amém? Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Eu espero que essa palavra tenha falado muito com você, porque comigo ela falou, tá? O Senhor falou muito comigo através dessa mensagem. Não pense você que eu prego só para vocês, eu prego para mim também. E eu creio assim que Deus vai dar vitória, grandes vitórias vão vir para as nossas vidas, mas antes disso, grandes batalhas. Muitas afrontas do inimigo dentro da nossa casa. Então a gente precisa se preparar espiritualmente, tá? Eu creio que Deus, ele falou com muita gente aqui. Eu creio. E eu agradeço muito você que assistiu esse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha no vídeo. E se sentir no coração de compartilhar com alguém ou fazer um comentário, fica à vontade. Eu desejo que você que está do outro lado fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchauzinho.